E seja muito bem-vindo ao Giro. Continuamos pelo Concelho de Velas, na ilha de São Jorge, nos Açores, e vamos mostrar o melhor que há aqui para ver, para além do queijo, das fajãs e, sabe o que mais? Muita diversão. A ilha de São Jorge, e em particular o Concelho de Velas, é o local perfeito para umas férias em contacto com a natureza. A ilha surgiu através de sucessivas erupções vulcânicas e veio dar lugar a uma maravilhosa península onde impera o verde das pastagens, o azul do mar, o castanho das terras agrícolas e o negro do basalto. Para quem gosta de caminhadas, apreciar a fauna e a flora, fazer desportos radicais e provar produtos locais, encontra neste destino a melhor opção para fazer tudo isso e muito mais. Deixe-se encantar por este paraíso que chama a atenção pela sua arquitetura de épocas passadas, rodeado por uma vegetação verdejante e uma bela enseada, responsáveis pelas paisagens naturais marcantes da localidade. A cordilheira montanhosa da ilha de São Jorge, que atinge os 1056 metros de altitude no Pico da Esperança, oferece-lhe uma vista panorâmica sobre a ilha e as restantes do Grupo Central. O cenário deslumbrante é uma das paragens obrigatórias no concelho e oferece-lhe um panorama de suster a respiração. Viemos até ao Pico da Esperança, uma montanha vulcânica que marca o ponto mais alto da ilha de São Jorge. E em dias sem nevoeiro podemos ver o Pico e Faial, que estavam aqui atrás de mim, a Graciosa e a Terceira, as outras ilhas que estão aqui ao redor. Para além disso, estamos rodeados de natureza e podemos avistar uma paisagem de centenas de quilómetros ao redor. Está na altura de aproveitar a brisa do oceano com um passeio de barco que nos oferece uma maravilhosa vista e nos faz relaxar e aproveitar a encantadora beleza da ilha. Estamos em pleno Oceano Atlântico com o proprietário do barco Chido, Pedro Soares. Olá Pedro, bem-vindo. Olá, boa tarde. Começo por perguntar que tipo de atividades é que vocês proporcionam a quem vem aqui ter convosco? Em termos de atividades, nós temos isto mais ou menos dividido em duas principais. A primeira delas é um mergulho escafandro, um mergulho com garrafas, em que levamos pessoas já certificadas a mergulhar, aqui aos nossos spots locais, mas também fazemos toda a formação, desde o princípio, desde os batismos, cursos introdutórios, até cursos mais especializados e mais profissionais. A seguir, outra vertente é, portanto, os passeios à vela, de embarcação à vela, que fazemos passeios diários, portanto, passeios sunset, mas também estadias a bordo, portanto, uma semana de férias, 3 ou 4 dias. Portanto, dessa forma fazemos nas diferentes ilhas dos Açores. Depois temos algumas atividades que acabam por ser mais secundárias, mais como complemento, que são os passeios de barco à volta da ilha, viagens interilhas e também passeios de paddle guiados. Portanto, esta aqui é uma baía belíssima para esse tipo de atividades. E quantas pessoas é que podem vir aqui para o barco? Neste em específico podem ir 10 pessoas no total. Temos uma embarcação semi-rígida que tem uma lotação maior, pode ir até 16 pessoas, incluindo a tripulação. Portanto, dependendo dos grupos, a gente altera a tipologia da embarcação. E como é que as pessoas podem contactar-vos e virem ter aqui convosco e usufruir desta experiência? Portanto, através das nossas redes sociais, São Jorge Dive and Sail Center, e também através do nosso site. Portanto, normalmente é através dessas duas plataformas que nos encontram. Pedro, muito obrigada. Vamos então desfrutar deste passeio de barco aqui com a nossa companhia de 4 patas. Estou aqui a explorar velas, eu adoro caminhar pelos sítios que nós visitamos aqui pelo Giro, porque não há melhor forma do que esta, andar assim, a caminhar, à frente, para trás e conhecer tudo.
Passear pelas ruas de Velas é uma excelente opção para quem gosta de tranquilidade e assim pode também desfrutar de lugares como o Jardim da Praça da República, o elegante edifício dos Passos do Concelho, erguido em 1719, e o Largo João Inácio de Sousa. Além do queijo, o artesanato e a doçaria tradicional possui forte expressão nesta ilha. O local conta ainda com um rico património natural composto por várias fajãs e paisagens de tirar o fôlego. A arquitetura é caracterizada pelo estilo rural e com construções feitas de alvenaria de pedra. Por fim, no aspecto cultural, os georgienses de Velas são conhecidos pelos dotes musicais com várias bandas filarmónicas. Eu já reparei que o vermelho aqui é muito predominante no concelho de Velas. Umas casas, uns jardins, alguns apontamentos estão sempre aqui presentes com o tom vermelho. Bora lá! Continuar a passear e a explorar. Aproveite para conhecer a história da Torre da Urzelina, assente num campo lávico de terreno rochoso e improdutivo, formado na sequência de uma erupção vulcânica presenciada pela população. Estamos na Urzelina e atrás de mim está uma torre, mas não é uma torre qualquer. Sabia que em 1808 houve uma erupção vulcânica que destruiu toda a igreja de São Mateus e as vinhas aqui ao redor, restando apenas esta torre cineira? Desde então houve várias lendas que andaram aqui em torno do fenómeno que aconteceu e hoje em dia a torre está inserida numa propriedade privada e pode vir aqui aproveitar o que resta deste legado histórico. Os Moinhos dos Mistérios são um conjunto de moinhos implantados ao longo da costa da Urzelina. Alguns destes não têm uma altura considerável e encontram-se na linha de costa, aproveitando os ventos vindos do mar. Ao longo da costa da Urzelina estão colocados os Moinhos dos Mistérios, ou os Moinhos da Urzelina, como são bem conhecidos. Estes serviam para moer os cereais e fiquei a saber uma particularidade muito engraçada. Aquela espécie de escada era basicamente utilizada para direcionar a roda do moinho consoante o vento. Hoje em dia pode vir aqui desfrutar destes moinhos e ter acesso a uma vista privilegiada para a Ilha do Pico. Estamos na outrora propriedade pertencente à ilustre família Cunha da Silveira e hoje em dia é a Casa-Museu aqui do Concelho de Velas. Comigo tenho Rogério Sousa, chefe de Gabinete de Comunicação de Velas. Olá, boa tarde. Então fala-nos um bocadinho aqui da Casa-Museu. Sim, senhora. Em primeiro lugar, salientar que esta Casa-Museu é um museu municipal. Foi criado no ano 2017 numa parceria entre a Câmara Municipal de Velas e a Direção Regional da Cultura. O intuito foi criar um núcleo museológico que ao fim e ao cabo vem trazer junto da população aquilo que são as tradições e o que são os ofícios que eram o sustento das famílias aqui da Ilha de São Jorge, e o tema desta Casa-Museu é o mar e a terra, a sustentabilidade de um povo, e ao fim e ao cabo vem retratar isso mesmo, salientar que esta Casa-Museu expõe aqui várias peças, na sua maioria doadas pela população da Ilha de São Jorge, foram recuperadas pelos nossos colaboradores e que ao fim e ao cabo é o resultado que aqui veem e que, penso eu, retrata muito bem aquilo que eram as tradições da nossa ilha e que vem perpetuar no tempo aquilo que são as nossas tradições. Nós temos duas salas relacionadas com o tema terra, uma delas mais virada para a parte dos transportes e a outra sala mais virada para a parte das alfaias agrícolas, que ao fim e ao cabo serviam para cultivar a terra e para fazer a produção desses mesmos alimentos. A outra sala mais virada para o mar, que também foi estendida recentemente com esta parte exterior que aqui estamos e que vem também trazer um bocadinho daquilo que eram os equipamentos utilizados no mar. A outra sala cá em cima, na parte superior do edifício, vem retratar a parte da tecelagem, que também
era utilizada inicialmente na parte do abrigo das pessoas, e temos uma outra sala que ao fim e ao cabo reúne todos os instrumentos que eram utilizados tanto pela parte do ferreiro como do carpinteiro. Ainda temos nesta parte exterior uma outra valência, que é o nosso mercado municipal, que neste momento funciona quinzenalmente e que veio também trazer, tentar colmatar uma lacuna que existia na comercialização dos excedentes dos produtos produzidos pelos nossos agricultores. Muito obrigada. A Vila de Velas parece ter saído de um conto, pois é uma encantadora varanda no Atlântico para o sedutor Cume do Pico. Tudo sobre a ilha é verdadeiramente comovente, desde a sua beleza até à sua gente. Por isso, visita a parte antiga em torno do porto, cuidada e charmosa, com estreitas ruelas de casas com varandas de ferro forjado. Aqui depara-se com a porta de entrada do século XVIII, chamada de Portão do Mar e caracterizada por uma arquitetura que remonta à época da sua construção. No passado, as portas do concelho eram abertas pelo porto e fechadas à noite para assegurar a prevenção de eventuais ataques de piratas. A 300 metros para o ocidente, na Avenida dos Baleeiros, descortina a pequena obra de arte que a natureza agraciou a vila, a formação rochosa chamada Arco Natural de Velas. Para além do património paisagístico presente em todos os momentos, vai poder observar vários apontamentos espalhados pela vila e que remontam à extinta caça da baleia, presente até aos dias de hoje no espírito dos jorgenses e que marca a sua história. Se gosta de belas paisagens, então tem de visitar o Mirador de Velas, que lhe oferece uma vista panorâmica sobre a vila e as restantes duas ilhas que compõem o chamado Triângulo, o Pico e o Faial. Integrado na área protegida para a gestão de habitats ou espécies da Costa de Velas, aqui pode observar toda a Costa Sul, uma zona de extrema importância, pois muitas espécies de aves marinhas nidificam nas altas encostas. A Igreja de Santa Bárbara é uma pequena joia barroca e o seu interior mantém-se praticamente inalterado há várias gerações, de onde é retratada a história de Santa Bárbara. E estamos em Manadas, mais precisamente na Igreja de Santa Bárbara, que reúne um património muito vasto em termos culturais, arquitetónicos e históricos. E para isso mesmo contamos com a presença do Vítor Reis, que nos vai falar um bocadinho sobre isso. Olá, Vítor, boa tarde. Boa tarde. Aqui a Igreja das Manadas de Santa Bárbara foi uma igreja que foi construída a partir, segundo o primeiro registro, em 1485, quando encontraram aqui um pescador, segundo a tradição oral, encontrou aqui uma pequena caixa de madeira com uma imagem de Santa Bárbara e uma cruz de pedra lá dentro. Decidiram construir aqui uma igreja de pequena dimensão à época, semelhante a uma capela, que se localizava ali na sacristia sul. Após essa construção, a igreja teve várias fases reconstrutivas. Foi construída a nave no século XVI, as restantes sacristias, a fachada, por exemplo, foi finalizada em 1770. Portanto, a igreja tem várias fases reconstrutivas. Os elementos que destacam-se da igreja. Há uma igreja com o estilo artístico ao barroco. A palavra barroco significa pérola imperfeita precisamente porque o exterior não tem grandes detalhes artísticos ou arquitetónicos, mas o interior é repleto de talha dourada, de pinturas e de azulejaria azul e branca. O que se destaca na igreja, no altar, o altar foi realizado por Brás da Silva em 1731. Era um mestre encantador natural da Ilha Terceira que fez o altar repleto com talha dourada, com alguns elementos vegetalistas e zoomórficos. Ao centro temos a padroeira, Santa Bárbara, cuja história está refletida na azulejaria de início do século XIX, cujo estilo artístico é entre o rocaille e o neoclássico. E apesar aqui de alguns ataques piratas, há aqui características que se mantêm, como por exemplo os tetos com relevo. Sim, os tetos com relevo são pinturas do século XVIII, foram pintadas por pessoas aqui de locais da ilha que descrevem episódios importantes da vida de Jesus e Maria. São pinturas de estilo popular e naivo. Em relação ao teto da nave, o estilo artístico tem origem no Norte de África e no Sul de Espanha. Há um estilo artístico também com influência árabe e descreve, ao centro temos três medalhões que representam Santa Bárbara na torre, a Pomba Branca, que representa o Espírito Santo, e São Jorge a matar o dragão. É um teto que faz lembrar um fundo de navio,
porque os carpinteiros locais estão habituados a construir embarcações e basearam-se na construção de um modelo, de uma embarcação. E há alguns elementos que retratam então o povo aqui da ilha, não é? Sim, temos nomeadamente os elementos presentes nos altares laterais. O altar lateral dedicado à Nossa Senhora da Conceição tem umas pequenas figuras humanas que simbolizam os locais da ilha, que estão a trabalhar a produção do vinho e a praticar a caça. E no altar dedicado ao Nosso Senhor dos Aflitos temos dois elementos que representam os locais da ilha, nesse caso estão na sua altura de dizer, a tocar instrumentos musicais típicos dos Açores, que é a viola de cordas e a pandeireta. São Jorge é conhecida pelas suas fajãs, as superfícies aplanadas junto ao mar e no término das arribas formadas pelos fluxos de lava ou pelo desabamento de terras ou de rochas e que são assim o principal ex-libris da ilha. A Fajã das Almas situa-se no lado sul da ilha de São Jorge, na freguesia de Manadas, concelho de Velas, e é também conhecida como Fajã do Calhau. Tenho uma curiosidade para si. Vi até à Fajã das Almas e encontrei um dos poços de baixa maré recuperados pela Câmara Municipal. Ora então, este poço capta a água subterrânea e era utilizado pela população para consumo ou até mesmo para lavar a roupa, porque antes de entrar em contacto com a água do mar é água doce. No ano de 1891, a Fajã tinha 78 residentes, mas ao longo dos anos esse número reduziu, tendo atualmente cerca de 5 moradores permanentes. Contudo, graças ao seu fácil acesso, o número de reconstruções tem vindo a aumentar. Integrada na área protegida para a gestão de habitats ou espécies da Fajã das Almas, corresponde a uma área terrestre com cerca de 97 hectares que abrangem a encosta da Fajã das Almas. Nesta área encontram-se exemplares de avifauna marinha. E agora viemos dar um belo passeio aqui ao Parque Natural das Sete Fontes, no concelho de Velas. É o local ideal para trazer a sua família e os mais pequeninos, porque há aqui um parque infantil para eles se divertirem e pode também fazer um piquenique e não só, desfrutar desta bela paisagem incrível. O Parque Florestal de Sete Fontes é verdadeiramente mágico. É o sítio ideal para trazer os mais pequenos, que vão ficar seduzidos pelos veados, os patos nos pequenos lagos e vários ninhos nas árvores. Com área para churrascos, casas de banho e um parque infantil, é o local ideal para trazer a família e os amigos e desfrutar de um excelente dia junto da natureza. Senhor Pato, não precisa de se assustar. Olha, eu só vim aqui dizer-lhe olá. Eu percebi que estava a fazer a sua cesta, mas eu queria-lhe vir dizer olá. Olá! Tão querido! Oh! Tenha um bom descanso. Gostei muito de o conhecer e não o atrapalho mais, está bem? Tchau! Tchau, Senhor Pato! Ai, que querido, está a tomar banho! Ai, que amor! Que querido! Não aguento estas coisas boas! As vigias são pequenas construções por norma circulares, caiadas a branco e com uma abertura horizontal baixa para a observação de baleias. A baleação nos Açores foi uma indústria de sucesso, em parte graças a estas vigias onde se observavam baleias com o auxílio de binóculo e avisavam-se assim os baleeiros onde as mesmas se encontravam.
E chegámos ao Mirador Vigia da Baleia, que, como o nome indica, era o local onde se vigiavam baleias. Isto porque antigamente existia a prática da caça da baleia e, portanto, sentiram necessidade de criar um posto de vigia num local estrategicamente bem colocado. E que melhor local do que este, onde temos vista privilegiada para todas as outras ilhas. Até à década de 40, sempre que se avistava uma baleia, tocavam uma buzina. Posteriormente, passou a ser o sinal um foguete-bomba e depois através da rádio. Hoje em dia essa prática já não é permitida, mas vale muito a pena vir aqui e desfrutar deste magnífico cenário. O que é que eu estou a avistar? E chegou ao fim a nossa viagem nesta maravilhosa ilha integrada no Grupo Central e que forma um dos vértices das chamadas Ilhas do Triângulo. Velas surpreendeu-nos pela positiva e recebeu-nos de braços abertos. Ficam na memória as suas características fajãs e o litoral da ilha que realça a sua beleza natural e permite soberbas vistas sobre o oceano. Foi um local que marcou pela sua história, pelo património cultural, as suas gentes e, claro, a deliciosa gastronomia. Não perca a oportunidade de conhecer a Ilha do Dragão Adormecido e venha comprovar com os seus próprios olhos a beleza única do nosso território português. Obrigada, Velas!